Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Newbie Mais. Dessa vez minha voz falhando um pouquinho, mas eu fiquei esperando para gravar esse vídeo porque eu estava completamente sem voz. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre o penhor de direitos, né? Mais uma figura um tanto estranha quando a gente está falando da figura do penhor, que estão batendo naquela tecla que é impropriamente chamado de penhor, mas se assemelha tanto à figura que acabou constando no Código Civil. Essa figura do penhor de direitos, ela está autorizada lá pelo artigo 1451 do Código Civil. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que o penhor, pessoal, ele se dá realmente sobre o direito e não sobre o documento que representa esse direito. Isso é importante a gente saber. Eu posso dar um cheque, uma nota promissória em um penhor, né? Eu vou ao banco, pego um empréstimo e dou um cheque de alguém para garantir essa minha dívida. Então, o que o banco está recebendo em penhor não é o documento, não é o papel, é o direito que lá representa, tá bom? Isso vai ter algumas consequências práticas que nós vamos ver. Segundo, só direitos que podem ser cedidos podem ser objeto de penhor. Então, uma dívida alimentícia, por exemplo, não existe essa possibilidade, porque ela não admite cessão para ninguém. E também só incide sobre coisas móveis, logicamente, porque se incidisse sobre imóveis, nós estaríamos falando da figura da hipoteca. Então, está aí a nossa autorização legal para fazermos penhor sobre direitos. Existem 1000 tipos de direitos que podem ser objetos de penhor. O que eu vou falar aqui para vocês são 4, mas que são assim os mais fáceis da gente compreender agora, porque pode ser que vocês não tenham estudado algumas figuras que também poderiam ser dadas em penhor. Então, ações negociadas em bolsa, pode ser. Títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, cheque, pode ser dado em penhor de direitos também. Títulos da dívida pública podem ser dados em penhor. Qualquer documento, né, que claramente represente um crédito e que não haja uma proibição na lei pode também. E temos outras figuras que aí eu vou me abster por enquanto, tá bom? Então, temos essas figuras aí que são as mais conhecidas. Requisitos para a constituição de um penhor. Basicamente são 2. Primeiro, precisa de um documento escrito, pode ser público ou particular, não tem problema. A grande necessidade desse documento escrito é para não causar dúvida se a pessoa está cedendo mesmo o direito ou se a pessoa está só pegando esse direito e dando como garantia de um empréstimo, né? Então, para ficar isso claro, eu vou lá no banco e eu entrego uma nota promissória que eu tenho 100 mil reais a receber de um de vocês. Se não tivesse um documento escrito, poderia gerar dúvida. Falou, poxa, mas o Roberto entregou essa nota promissória de 100 mil e pediu um empréstimo de 80. Isso quer dizer que ele deu 100 mil para o banco em pagamentos 80 quando receber? Ou é para o banco restituir a diferença para ele? Então, para não ter essa dúvida, né, se eu estou cedendo o direito, só criando um penhor sobre esse direito, é que precisa desse documento escrito. E esse documento precisa ser registrado em cartório de títulos e documentos para que, né, ganhe oponibilidade contra terceiros. Que todo mundo fique ciente, fique né, consciente de que Roberto tem esses direitos, tem esses deveres e que não pode atrapalhar essa situação jurídica. Terceiros são obrigados a respeitar esse nosso pacto aqui. Então, está lá no 1452, constitui-se o penhor de direito, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos. Os documentos, logicamente, o banco, quando vai receber, né, vai dar um empréstimo e receber direitos em garantia, o banco quer documentos, que esses direitos existem. Isso é uma coisa lógica. Ah, eu tenho um contrato de locação que me garante 10 aluguéis já. Tá, o banco vai querer esse contrato para certificar, já que é o banco que vai fazer a cobrança, né? É o credor pignoratício que vai fazer a cobrança, ele precisa ter documentos. Então, o documento comprobatório tem que ser entregue
ao credor pignoratício. Só que, se houver um legítimo interesse do devedor em manter essa documentação consigo, isso pode ser levado em consideração. A lei coloca essas situações, pessoal, mas isso aqui acaba sendo um pouco de letra morta, porque penhor de direitos, né, um empréstimo com penhor de direitos, ele surge do acordo de vontades. Então, se o nosso credor pignoratício achar que não pode abrir mão, esse acordo não sai. Então, são umas coisas que tem, às vezes, no Código Civil, um excesso, um preciosismo, né? Que talvez, se você fosse parar para pensar, nem seria necessário. Então, o credor tem direito a exigir a documentação comprobatória, lógico, ele está emprestando, ele quer uma garantia, mas o devedor poderia se recusar, alegando que tem legítimo interesse. Se o devedor se recusar, não vai ter o contrato, não vai surgir. Então, aí fica uma crítica aqui ao excesso do legislador, tá bom? Do pagamento do crédito com penhor de direitos. Pessoal, a gente sabe muito bem, tem um devedor e um credor, tudo começa assim, e esse credor foi até um banco e pegou esse crédito que ele tinha e falou ao banco, me empresta aí 50 mil e toma esse crédito meu em garantia. Acontece que esse devedor, o devedor originário, procurou o credor e fez o pagamento para ele. E depois que ele fez o pagamento é que ele soube que o nosso credor teria entregado esse crédito em garantia num banco. E aí o pagamento é válido? Lógico, ele não tem bola de cristal. Como é que ele vai adivinhar isso? Ele tinha que ser cientificado dessa transação entre o credor e o banco. E não foi. Então o Código Civil deixa claro que ele não será prejudicado, ele é pessoa de boa fé. Então o penhor do crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Ou seja, se o nosso banco aqui tivesse notificado o devedor, falasse assim, olha, o seu credor esteve aqui, passou, né, pegou um empréstimo com a gente, deixou esse crédito em garantia, agora você tem que pagar para a gente. Aí isso é válido, e aí se o nosso devedor desrespeitar isso, ele pode até ter que pagar de novo. Porque após notificado, pagamento só ao credor pignoratício. Então, sob pena de ter de pagar novamente. Essa penalidade está descrito no finalzinho do nosso artigo 1460. Se o fizer, se pagar para o credor, mesmo tendo sido notificado, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Então, ele pode ter que pagar não só o valor da dívida, mas acréscimos bancários todos. Então, não é bom negócio. Certo? Tem alguma possibilidade de, após notificado, o nosso devedor pagar o credor aqui com garantias da lei, de garantia de que ele não será cobrado novamente? Pessoal, isso vai dar tanto trabalho que eu acho também que é letra morta. Então, existe essa possibilidade se ele procurar o nosso credor pignoratíssimo, que é o banco, pedir autorização. Uma autorização por escrito. Mas como eu falei para vocês, para um agente dar um banco dar uma autorização dessa, pessoal, é extremamente burocrático. Eu acho que o nosso devedor faz melhor se ele chegar lá e já fazer o pagamento direto, né, como tem que fazer. Então, após notificada, a única chance é se o nosso credor pignoratício, que é o banco, ele abrir mão, né? Fala assim, não, pode pagar ao credor. Só que fazendo isso, ele praticamente está extinguindo a penhora, né? Porque eu tenho crédito aqui, mas eu estou abrindo mão de receber, estou deixando, né, o credor originário receber, então perdi a garantia. É isso que vai acontecer. Então haverá a nossa extinção do penhor aqui. Certinho? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que vocês já estavam observando, mas agora eu vou ser mais direto. Quando se tem esse empréstimo, né, com crédito pignoratício, esse credor pignoratício aqui, pessoal, ele basicamente se torna um representante do credor originário. Ele pode fazer praticamente tudo com esse crédito, certo? Ele pode defender, ele pode conservar, na verdade deve conservar. Juros, acréscimos, ele pode cobrar tudo. Pode cobrar a dívida quando ela se tornar vencida, né? Vencível, né? Exigível. Se se tratar de títulos de crédito, olha como é que o legislador ainda é mais, né? Como ele escreveu essa parte aqui pensando muito em ações e títulos de crédito,
olha como é que ele é detalhista. Se eu tenho lá um credor em penhor de título de crédito, nota promissória, um cheque, conservar a posse dessa nota promissória ou cheque, recuperar se alguém indevidamente pegou esses títulos, usar de todos os meios judiciais para garantir esses direitos dele, intimar o devedor para que não faça pagamento ao seu credor originário, que faça o pagamento agora para o credor pignoratício, receber, como se trata de nota, cheque, nota promissória, cheque, quando a gente paga um cheque, a gente recebe o cheque de volta. Quando a gente paga uma nota promissória, a gente recebe a nota promissória de volta. Então, o credor pignoratício vai ter o poder também, como representante, de devolver essa nota promissória, de devolver esse cheque para o devedor. Então, ele age mesmo como um representante das partes, pessoal. Tá? E lá no 1454, o credor pignoratício, que é o banco, deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações necessárias compreendidas na garantia. Tá bom? Sobre esse direito de cobrar o principal, eu queria só fazer uns comentários, porque a gente sabe que o credor pignoratício tem esse direito, porque existem duas situações diferentes. Imaginem vocês que o nosso devedor aqui foi ao credor originário e fez uma dívida com ele com vencimento em 11 de novembro. E o nosso credor originário procurou o credor pignoratício antes disso, e lá o crédito que ele buscou no banco vence em 1º de dezembro. O que eu estou querendo te falar aqui? Que a dívida com o devedor originário vai vencer antes da dívida que o banco tem com o credor originário. Então, o banco vai pegar o dinheiro antes de estar vencida a dívida que deu origem a esse dinheiro para o banco. E aí seria um caso do banco receber antes de vencido o valor. Então, por isso, existem algumas regras específicas com relação a isso, tá certo? Então, quando foi exigível a dívida, né? Mas não crédito pignoratício, ou seja, qual que é a dívida? Do devedor pignoratício com o banco. Qual que é o crédito pignoratício? Certo? O crédito pignoratício é o que o credor originário fez com o banco e deu crédito em garantia. Certo? Então não confunda esses nomes não, vou repetir. A dívida, devedor pignoratício, que tinha que pagar para o credor originário, tinha que fazer um pagamento, entregar um bem. Certo? Isso não é uma dívida com penhor, não, ele tinha que pagar. E aí o credor originário é que ao fazer o empréstimo com o banco, deu uma garantia real, que era o valor do devedor pignoratício. Então, não confundam essas expressões, senão vocês vão fazer um nozinho na cabeça agora. Então, credor originário, a dívida dele vence 1º de dezembro, o devedor pignoratício, a dívida dele vence antes 1º de novembro. E a lei não quer que o credor pignoratício fique com o dinheiro antes do vencimento. Então, temos regras sobre isso. Segunda situação é quando a dívida dos dois, né, vence na mesma data. Então, isso se torna mais fácil aqui. Então, vamos lá para a gente analisar essas situações diferentes. Quando a dívida feita está exigível, mas não crédito pignoratício. Então, credor originário, vou voltar aqui, né? O primeiro caso que nós vamos estudar é esse aqui. Credor originário, a dívida dele 1º de dezembro, o devedor vai antes lá no banco para pagar a sua dívida. O que o direito fala? É dinheiro? É, deposita. Deposita aí na forma que eles combinaram, e se não combinaram, pergunta ao juiz onde que vai depositar esse dinheiro até que o banco possa receber os seus haveres. Se for um objeto, aí acabou o penhor sobre direito e o penhor vira sobre objeto. Ah, o cara tinha o direito de crédito, né, sobre um automóvel. Agora ele não tem, o credor já foi lá e depositou o carro no banco. Então é um direito? Não, já materializou, o cara transferiu o carro. Então o objeto vai sair, o penhor vai sair sobre o objeto mesmo. Então essa é a primeira situação. Agora a situação, está lá no 1455, isso que eu estou falando para vocês. Se este constituir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida de acordo com o devedor pignoratício ou onde o juiz determinar. Se constituir na entrega de coisa, neste se subrogará o penhor. Então é isso.
Agora, se for dinheiro, já as duas dívidas são exigíveis, aí é simples, moço. O banco pega o que é dele e devolve o resto para o seu cliente, né? O credor, que era o credor originário. Se for um objeto, o banco já leva esse imóvel, né, que só incide sobre bens móveis, já incide isso para leilão e acaba com o assunto, certo? Então, quando o banco já pode receber os seus haveres, é tranquilo. Recebi dinheiro, desconto que é meu e passo o resto. Ah, Roberto, era um carro, você tem direito só a uma parte. Então, eu vou vender esse carro, o restante eu devolvo também para o credor originário. É fácil. A nossa dificuldade está no lado esquerdo da sua tela, para quem está olhando a tela, porque aí o banco não pode receber os seus haveres antecipadamente. Então, se ele recebeu aquele dinheiro, ele vai ter que deixar aquele dinheiro guardado até o dia que chegar o vencimento da sua dívida, para que ele possa pegar o que é dele e devolver o resto. Se for coisa, ele vai transformar um penhor de direitos num penhor sobre um objeto normal e vai conservar aquilo até o dia que ele puder, né, vender esse carro que venceu o seu crédito. Certinho? Se ficou alguma dúvida nessa parte, né, vocês podem me chamar que eu explico para vocês melhor, mas está tudo escrito lá no Código Civil 1455 e o seu parágrafo único que vocês estão vendo aí. Último tópicozinho, preferência entre credores de penhor de direitos. Nosso credor originário, pessoal, ele não está proibido de descontar, né, de pedir empréstimo em 3 bancos e dar esses valores, né, como garantia dos bancos, esses direitos como garantia aos bancos. Desde que o valor seja superior, não tem problema nenhum. Só que aquele que recebe primeiro, né, tem preferência. O credor que ele fez o contrato, que notificou o devedor primeiro, ele tem preferência no recebimento dos seus haveres. E aí o que acontece? O devedor só pode pagar a ele. Só a ele. E aí então, se eventualmente esse nosso credor aqui que tem a preferência começar a fazer onda, né, não cobrar na época determinada, os demais credores podem notificar ele para que ele faça. Ó, entra com a cobrança aí porque já venceu. Se ele não cobrar, ele pode responder pela sua inércia. Tá bom? Então tá lá no 1456, na segunda parte, responde por perdas e danos aos demais credores, o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Tem preferência, mas tem deveres para cumprir com os demais credores pignoratícios. Vencimento antecipado em quitação da dívida originária. Isso aqui é muito problemático, viu? Falei para vocês que após notificado, o devedor notificado, ele só pode pagar o credor pignoratício, que no nosso caso aqui ilustramos como um banco. Só que se o devedor, o credor originário vem e dá uma quitação para ele, o que acontece? A quitação é válida em princípio, mas acontece o vencimento antecipado da dívida. O banco, assim que souber da existência dessa quitação, que esse devedor não vai mais procurar o banco para fazer o pagamento, o banco pode considerar o vencimento antecipado da dívida e cobrar tudo do seu credor, do seu cliente, que é o credor originário aqui. Esse caso aqui, pessoal, ele dá muita margem para fraude contra credores. Então, isso aqui é só uma ideia inicial. Se o banco, né, for prejudicado por essa quitação dada pelo credor ao seu devedor, o banco pode entrar com uma ação para anular, ação de fraude a credores, ação pauliana. Então pode entrar, pode questionar essa quitação. Isso aqui é bem duvidoso mesmo, essa possibilidade do cara ir lá, dar um crédito, né, e uma garantia de direitos e depois perdoar os direitos ou dar quitação. A má-fé aqui é bem evidente mesmo. Então, em princípio é válido, mas pode ser questionado pelo agente financeiro. Tudo certo? Então tá bom, pessoal. Essa foi uma aulinha meio difícil, mas espero que eu tenha conseguido explicar a contento para vocês. Acho que a semana que vem é a última que a gente fala sobre penhor, tá bom? Um grande abraço, pessoal!